Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer estar com você aqui, participando deste vídeo que é praticamente ao vivo. Ele foi gravado poucos minutos antes da sua publicação, mas eu estou com você aqui, participando do chat neste momento. Não mais com o login Alan Capriles, que é do meu outro canal no YouTube, mas com o login do próprio canal A Deus Toda a Glória. Então eu queria que você soubesse que sou eu que estou aí escrevendo como A Deus Toda a Glória, usando o login do próprio canal onde esse vídeo está sendo publicado. Eu, antes de tudo, peço desculpas porque, mais uma vez, não consegui publicar o vídeo às 20 horas, e dessa vez foi porque algo surpreendente aconteceu. Eu gravei hoje, no início da tarde, um vídeo dizendo que eu estaria fazendo a leitura dos pedidos de oração que fossem colocados nos comentários daquele vídeo que eu gravei hoje no início da tarde, imaginando que eu teria ali talvez, no máximo, uns 30 comentários pedindo alguma oração. E quão grande foi a minha surpresa quando, às 17h30, já no final da tarde, eu fui conferir os pedidos de oração para fazer ali um apanhado desses pedidos, né, e colocar no papel. E quando eu fui fazer isso, eu me deparei com mais de 200 pedidos de oração. E eu tentei, irmãos, na verdade eu fiz, né? Eu fiquei fazendo essa listagem dos pedidos e eu dividi por categorias, e aqui estão eles. A primeira categoria, cura do Covid-19, depois cura de outras enfermidades, a seguir libertação, porta de emprego, pedido de direção, precisando de direção de Deus, consolo de irmãos enlutados, família, conversão ou reconciliação com o Senhor e outros pedidos diferentes destes. E não consegui colocar aqui todos os nomes porque não deu tempo. Eu comecei a fazer isso quase já às 18 horas e quando eu percebi já eram mais de 19 horas e eu não tinha nem gravado esse vídeo ainda. Então, não será possível eu ler todos esses nomes aqui. São muitos nomes, são muitos pedidos, mas eles estão impressos já e estão também no vídeo anterior a esse, intitulado Escreva o seu pedido de oração. Então, se você puder também, confira lá os pedidos de oração e me ajude a orar por cada um desses pedidos. Nós vamos aqui apresentar os motivos de oração, mas eu não terei como mencionar os nomes. Bom, você já deve ter notado que a minha voz também não está muito boa, né? Então eu nem posso me demorar muito nesse vídeo, também por conta da minha voz. E talvez eu esteja assim, porque no domingo passado eu forcei muito a minha voz, tanto de manhã, pregando na Igreja Bíblica Cristã em Maricá, quanto principalmente à noite, pregando aqui na congregação do município onde eu moro, São Gonçalo, onde eu preguei a mesma mensagem, porém eu fui muito mais contundente. Talvez você já tenha assistido essa pregação que já foi publicada no canal da Igreja Bíblica Cristã de Maricá, e o título é O Poder Acima de Toda Autoridade. E essa mesma pregação eu preguei à noite também aqui, na congregação em São Gonçalo, e porém de uma forma muito mais contundente, mais explicativa também, e aí a pregação também ficou mais longa, e esta pregação vai aqui para o canal A Deus Toda a Glória após o término deste vídeo. Então, como este vídeo está sendo publicado como se fosse ao vivo, para que eu possa participar do chat com você, e você possa escrever também enquanto assiste o vídeo, quando esse vídeo terminar, se você puder, confira essa pregação. O poder acima de toda autoridade. É uma pregação muito forte. E talvez você não vá gostar do que eu digo ali. Mas eu não digo nada de mim mesmo. Tudo que eu digo é baseado na palavra de Deus. Por falar nisso, nós estaremos hoje fazendo a leitura de um versículo que se encontra em Atos, capítulo de número 17, e o versículo é o 30.
que nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Com base neste versículo aqui, há mais ou menos 2 semanas atrás, um pouco menos que isso, o nosso amado pastor Geraldo, ele trouxe uma pregação na nossa igreja e que está no canal principal da Igreja Bíblica Cristã, que é o canal da sede, que foi a primeira igreja bíblica cristã do Brasil, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e está lá essa pregação do pastor Geraldo, cujo título é O Decreto Emergencial de Deus. Quando ele compartilhou não somente comigo, mas com os demais pastores numa videoconferência que temos toda segunda-feira com os pastores de todas as congregações do Brasil, o pastor Geraldo compartilhou conosco este versículo e eu disse a ele que seria uma boa ideia trazer uma pregação com base naquilo que ele estava compartilhando conosco. E o que foi que ele compartilhou conosco? Que é interessante que estão havendo tantos decretos no Brasil por conta desta pandemia. Mas há um decreto que está acima de todos esses e que é o mais importante de todos e também o mais negligenciado. E é porque a humanidade tem negligenciado este decreto que o mundo está do jeito que está. Este é o decreto de Deus. E como o pastor muito bem colocou no título, o decreto emergencial de Deus. E aí o pastor Geraldo trouxe essa pregação que foi uma bênção. Você pode depois conferir no canal da Igreja Bíblica Cristã, o decreto emergencial de Deus. E baseado em Atos 17:30. E daí eu sugeri a ele que fizéssemos um folheto também com base nesse versículo, com base no decreto de Deus. E o folheto está pronto. Esse folheto, inclusive, você pode baixar para mandar fazer numa gráfica, se você quiser. A princípio, o folheto está no tamanho 10 por 14, mas eu vou ver com o pastor Geraldo para nós colocarmos num tamanho também um pouco maior, porque o tamanho 10 por 14 me parece que a letra vai ficar muito pequena. Eu mesmo só conseguiria ler de óculos. Bom, eu imprimi aqui no papel A4, aqui está o folheto, o título é O Decreto, aqui à frente, e aqui o verso. A cor não é exatamente essa não, porque aqui há um problema que a minha impressora está com a falta da tinta amarela. Na verdade, está entupida a saída da tinta amarela e eu não consegui resolver isso ainda, então deu uma diferença de cores aqui. E você pode baixar gratuitamente, tanto em PDF quanto em imagem, JPEG, né? JPEG, como dizem. Então, é para você evangelizar. Então, eu vou ler para você o que está escrito nesse folheto evangelístico. E no final aqui do folheto tem uma oração. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo em oração, você pode me acompanhar nessa oração, porque a oração desse folheto é uma oração de rendição a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E eu quero lembrar você que para que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados e nos convertermos a Deus de todo o nosso coração, para a glória de Deus. Então, vamos a esse folheto aqui. Preste bastante atenção no decreto, que é o título aqui do folheto, O Decreto. Visando combater um inimigo invisível que ameaça a nossa saúde, muitos decretos têm sido impostos à população. A eficácia desses decretos tem sido questionada por muitos, dividindo opiniões. Existe, porém, um decreto que não pode ser questionado. Ele combate nosso maior inimigo e a eficácia desse decreto é comprovadamente garantida. E não se trata do decreto de um prefeito, governador, ministro ou presidente da República. Trata-se do decreto de uma autoridade que está sobre toda a autoridade humana
estamos falando de um decreto ordenado pelo próprio Deus. Muitos, porém, desconhecem esse decreto ou decidiram desobedecê-lo e, por conta disso, não sabem que esse é o motivo para a triste situação em que o mundo se encontra. A humanidade tem virado as costas para Deus e a consequência disso é a sua própria destruição. Eis o decreto. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. A Bíblia Sagrada nos revela que o maior inimigo da humanidade é o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Quando as pessoas vivem na prática do pecado, como se isso não tivesse consequências, elas estão se afastando de Deus, que passa a não responder mais às suas orações. Tal como nos advertiu o profeta Isaías. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías 59, versículo 2. Mas há uma solução para o pecado e suas consequências. Jesus Cristo, que nos chama ao arrependimento e nos dá poder para vivermos livres da prática do pecado. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Enquanto não houver arrependimento de pecados e conversão a Deus, também não haverá melhora na triste situação da humanidade. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os seus pecados e para que venham assim os tempos de alívio pela presença do Senhor. Se você crê em Deus e compreende que a humanidade precisa se arrepender dos seus pecados, faça parte da solução para o mal que tem assolado o mundo. Ore em arrependimento de pecados e entregue sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você não sabe como fazer isso, queremos lhe ajudar. Sugerimos que você entre no seu quarto, dobre seus joelhos e diga para Deus, com muita calma, sinceridade e fé, as seguintes palavras. Então aqui vai a oração de arrependimento de pecados, de conversão ao Senhor, de rendição a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Se você ainda não fez uma oração assim, eu convido você a orar comigo dessa forma, nesse momento. Oremos, então. Deixa eu tomar uma água antes, minha garganta realmente está pegando muito. Você está pronto? Podemos orar, então? Queridos irmãos, eu vou até me colocar de joelhos aqui, e depois dessa oração, eu já vou apresentar os motivos de oração que chegaram, mais de 200 pedidos de oração. Irmãos, eu tentei fazer a listagem, mas não dá para ler, são muitos nomes, então eu peço a sua compreensão. Amém? Vamos então para essa primeira oração de rendição a Cristo como único Senhor e Salvador. Eu convido você, se você puder, a se ajoelhar, e se você nunca fez essa oração, ore comigo dessa forma, entregando sua vida a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador para sempre, renunciando a qualquer religião, a qualquer outro falso, a qualquer falso Deus, né, a qualquer entidade que talvez você tenha servido no passado. Renuncie a tudo isso, entregue a sua vida ao Filho unigênito de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Não há salvação
fora dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, eu convido você a orar comigo da seguinte maneira. Oremos. E eu vou pausar a oração para que você possa repetir o que eu estou dizendo aqui. Amém? Eu vou ler e pausar para que você repita comigo o que eu estou dizendo aqui. Deus Todo-Poderoso, reconheço que o Senhor está em toda parte e que pode ouvir a minha oração. Mas reconheço também que sou pecador e que meus pecados têm me afastado da sua presença. Por isso eu confesso minha culpa, por meus pecados cometidos em ações, palavras, pensamentos, sentimentos e omissões. De todo o meu coração me arrependo e peço perdão. Reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e minha única esperança de salvação. Ele é o seu Filho amado, que viveu sem pecado, morreu na cruz por mim, que sou pecador, e ressuscitou para me libertar e salvar. Reconheço que é por meio da fé em Jesus Cristo que o seu sangue vertido na cruz me purifica de todo o pecado. Portanto, me rendo a Jesus Cristo e o recebo como meu único Senhor e Salvador para sempre. Peço que, ao invés do pecado, agora o seu Espírito Santo venha habitar em mim, para que eu viva de acordo com a sua vontade. E peço que o Senhor me guie para que a minha alma não se perca, mas eu viva eternamente na sua presença. Amém. E agora vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração que chegaram aqui para o canal A Deus Toda a Glória. Oremos e apresente o seu pedido também. Se você escreveu o pedido, apresente de novo na sua oração. Vamos orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu coloco diante de Ti, ó Deus e Pai, esses motivos de oração que nos chegaram, ó Pai. Mas compreendemos, ó Senhor, que se não nos arrependermos de nossos pecados, o Senhor não ouvirá as nossas petições. Então, primeiramente, Pai, a oração que fazemos a Ti é pelo Teu perdão, e nós confessamos, ó Senhor, como eu acabei de orar aqui, Pai. Confessamos, ó Deus, que pecamos. Pecamos, ó Senhor, em ações, em palavras, em pensamentos, em sentimentos e até mesmo em omissões, quando deixamos de fazer o bem que deveríamos fazer e assim pecamos também. Então, Senhor, eu te peço perdão aqui, nós confessamos a Ti e queremos deixar esses pecados, não queremos mais pecar, não queremos colocar os nossos olhos naquilo que é mal, não queremos que nossos ouvidos se prestem a ficar ouvindo intrigas, fofocas, coisas maledicentes. Ó Senhor, perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço a Ti, por Tua graça e misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, que nossas vestes espirituais sejam purificadas por meio do sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado e iniquidade, e venhamos nos converter a Ti de todo o nosso coração. E agora, Pai, eu apresento a Ti todos esses pedidos de oração, Pai. Quantos foram aqueles que pediram pela cura do Covid-19, pedindo por pessoas que estão internadas, algumas entubadas, algumas já até desenganadas pelos médicos, precisando de um milagre, Senhor.
E eu coloco diante de ti, ó Pai, essas vidas, estas almas. Tem misericórdia, Senhor, especialmente se ainda não se converteram a ti. Ó Deus, dá-lhes mais uma chance, Pai, que eles possam, ó Deus, sair do hospital e se converter a ti, ó Pai querido. Ó Senhor meu Deus, Pai querido, eu rogo a ti por tua misericórdia, Pai, tira do hospital aqueles que estão, Senhor, nesse momento, ó Pai, recebendo um pedido de oração, ó Deus, dos seus familiares, que confiam no Senhor, que têm fé em ti, Pai. Ó Deus amado, ouve a oração daqueles que te amam, daqueles, ó Pai, que confiam em ti, que têm fé no Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de outras pessoas enfermas também, que foram colocadas aqui nos pedidos de oração. Tem misericórdia, Pai, eu te peço, cura, Senhor. Não há impossíveis para ti. Pai, contempla cada pedido de oração, cada um desses irmãos que escreveram nos comentários do vídeo anterior ou mesmo neste vídeo pedindo oração, o fizeram porque creem no Senhor, porque têm fé em ti. Pai, que eles estejam com o coração completamente rendidos a ti, para que o Senhor os ouça, para que o Senhor atenda esse pedido de oração para a tua glória. Eu intercedo por eles em nome do Senhor Jesus, Pai. Rogo, Senhor Jesus Cristo, pela tua intercessão, tu que estás à destra do Pai, intercedendo pelos que te amam. Ó Senhor, esteja, Senhor, intercedendo por nós, por essas petições, para a tua glória, Pai. Pai Santo, eu coloco diante de ti os pedidos de libertação de pessoas que estão oprimidas por demônios, por entidades malignas que precisam ser libertas, por libertação de vícios também, de cigarro, de álcool, de drogas, de pornografia, de videogames, libertação de vícios de novela, de séries, de filmes, liberta essas almas, ó Senhor. Eu rogo a ti em nome de Jesus. Pai, eu rogo a ti por aqueles que precisam de emprego, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Eles não estão, Senhor, pedindo dinheiro, eles estão pedindo trabalho, Pai. Ó Senhor, conceda-lhes, ó Pai, o trabalho que eles precisam, Pai, para que eles possam ter condições de comprar o pão de cada dia para a tua glória e muitos sustentarem a sua família, Pai. Pai, eu te peço ainda por aqueles que estão pedindo direção, e alguns estão pedindo direção até mesmo de qual igreja congregar. Não estão encontrando uma igreja que esteja realmente pregando a tua palavra. Ó Senhor meu Deus, ó Pai querido, move-os, ó Pai, segundo a tua vontade, dá-lhes direção. Pai amado, que aqueles que ainda não escreveram para o projeto Quero Congregar, escrevam, porque às vezes eles estão colocando nos comentários, perguntando se tem mais alguém da sua cidade, e há outras pessoas da mesma cidade apenas comentando, mas não estão escrevendo para o projeto. E eu rogo a ti, ó Deus, que escrevam e que o Senhor nos ajude nas videoconferências que teremos esta semana, a videoconferência com os irmãos de Guarulhos, a videoconferência com os irmãos de Duque de Caxias, a videoconferência com os irmãos de Portugal, o qual eu estarei anunciando amanhã cedo no canal do Projeto Quero Congregar. Pai, eu te peço, abençoa-nos nestas videoconferências, na videoconferência com os irmãos de Guarulhos, de Duque de Caxias e os irmãos de Portugal. Pai, amanhã, Senhor, tu sabes, pela manhã estarei divulgando isso no canal do Projeto Quero Congregar e peço a tua bênção. Ajuda-me, Pai, a fazer com que esses irmãos voltem a congregar, que eles se conheçam e que estejam, ó Pai querido, orando uns pelos outros e formando uma congregação realmente bíblica de irmãos que são convertidos a Cristo e que querem juntos, ó Pai, mutuamente se edificar, evangelizar, fazer a tua obra para a tua glória. Pai, eu te peço pelas famílias, ó Deus, quantos pediram por suas famílias, a maior quantidade de pedidos aqui é pelas famílias e pela conversão dos familiares. Pai, eu coloco tudo isso diante de ti, Senhor, e eu te peço, ó Senhor, abençoa cada família aqui representada, Pai, que cada um se converta a ti, não há impossíveis para ti. Ó Senhor, há até
uma irmã que disse que o marido a está perseguindo, que ele odeia os evangélicos. Pai, ó Senhor, toca no coração desse homem e de qualquer outro familiar ou parente que não esteja compreendendo a tua palavra. Tira, Senhor, os tampões dos ouvidos, tira a venda dos olhos. Abre, Pai, o entendimento dessas pessoas para a necessidade que eles têm de salvação, ó Pai, para a tua glória. Ó Senhor, meu Deus, eu rogo a ti, Senhor, também pela conversão, ó Deus, e reconciliação daqueles, ó Pai, que precisam estar no teu caminho, Senhor, e ainda não estão. Pai, alguns pediram por si mesmos, pedindo que se convertam a ti. Ó Pai amado, esta é uma oração que eu sei que o Senhor quer ouvir e que o Senhor há de atender. Pai, fortalece os meus irmãos no teu caminho para a tua glória, Pai. Que eles venham, Senhor, estar focados em ti e andem na tua presença, guiados pelo teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Pai, eu apresento a ti qualquer outro pedido de oração que tenha chegado, que não estão nessas categorias. Rogamos a ti, ó Pai, coloco diante de ti, meu Deus, a nossa nação, os governantes dessa nação. Te peço, Pai querido, pela tua misericórdia, porque nós confessamos os pecados dessa nação, pecados de idolatria, pecados de corrupção, pecados de violência, pecados de promiscuidade. Ó Senhor, são tantos os pecados dessa nação, Pai, pecados gravíssimos, ó Senhor, que têm sido cometidos, ó Pai, e nós colocamos isso tudo diante de ti, clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, quantos são aqueles que viraram as costas para ti? Pecados, ó Deus, de tantas igrejas que deixaram de pregar o verdadeiro evangelho, que deixaram de pregar arrependimento e santificação, apenas para ver um número maior de pessoas no culto, não querendo incomodar os ouvintes. Que pecado grave, Senhor! E eu confesso isso a ti, confesso o pecado de muitos locais de culto que quiseram imitar uma boate, pintando suas paredes de preto, colocando luzes coloridas, ó Senhor, e dando mais tempo para música do que para pregação. Eu não posso nem dizer que é louvor, porque muitas dessas canções exaltam o homem e não ao Senhor. Então, Pai, nós nos arrependemos. Eu confesso os pecados da igreja brasileira, pecados de divisão, de disputa, tantos pastores fazendo com que igrejas sejam empresas, olhando para os irmãos como se fossem apenas números, buscando quantidade e não vidas convertidas a Cristo. Ó Senhor, ó Pai, esses são pecados gravíssimos e nós nos arrependemos e confessamos a ti, Pai. Confessamos a ti, Senhor. Ó Senhor, Pai querido, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nação brasileira, Pai. Tem misericórdia do teu povo, porque nós te amamos, Pai. Eu te peço, ó Deus, ó Pai, ajuda-nos a chorar em tua presença, porque em muitos de nós já não há mais lágrimas. Ajuda-nos, Pai, que a iniquidade que há nesse mundo não endureça o nosso coração, que o nosso amor não se esfrie, Pai, que o nosso amor não se esfrie. Queremos liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos perseguem. Queremos te pedir, ó Deus, que eles sejam perdoados por tua graça e misericórdia e venham se converter a ti, Pai. E que venhamos também pedir perdão se fizemos mal a alguém, Pai. Ó Senhor, guia-nos, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, perdoa-nos. Muda-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Pai, pela tua palavra. Que venhamos orar mais, que venhamos meditar mais na tua palavra, que venhamos conseguir acordar antes do nascer do sol, para que quando o sol desponte no horizonte, nós estejamos de joelhos já na tua presença para a tua glória. Pai, ajuda-nos a começar o dia meditando na tua palavra. Pai querido, fica conosco, que a tua palavra seja implantada em nós e nos transforme para a tua glória. Guia-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai. Senhor, eu te peço por cada congregação, por cada irmão em Cristo que está congregando e que quer congregar, ó Pai, e que não está podendo nessa hora. Pai querido, fortalece, Pai. Seja com meus irmãos, especialmente aqueles que estão sendo proibidos por seus familiares
ou por decretos de prefeituras ou governos, e que por conta da idade ou de alguma comorbidade não estão podendo congregar. Ó Senhor Jesus, seja com eles, ó Pai, visita-os, ó Senhor, mostra-te a eles para a tua glória. Assim eu te rogo, Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti e eu entrego a Ti a nossa oração, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. E somente a Ti, Deus vivo e todo-poderoso, seja toda a glória para sempre. Amém. Amém.